Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila de novo. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as opções que o Diniz está fazendo na montagem dos times. A gente vem discutindo muito isso de como o time não tem mostrado, principalmente nesse último jogo contra o Juventude, não foi mostrado um grande futebol. O Santos não conseguiu furar essa barreira que o Juventude montou. E mesmo assim, com o Santos não mostrando um grande desempenho, o Diniz só fez 2 substituições, deixando 3 aí mortas para o final do jogo. E acabou não utilizando, e na entrevista ele foi questionado sobre isso. E ele falou que, olhando as opções no banco, ele não via como melhorar a equipe. Então, para ele, as melhores opções estavam em campo e trocar não faria sentido. E isso suscitou uma questão para nós, porque afinal de contas nós temos jogadores que, pelo menos para grande parte da torcida, têm potencial, incluindo reforços. Então, o Danilo Boza e o Moraes, lateral esquerdo, estavam no banco, e mesmo assim o Diniz preferiu não colocá-los em campo. E isso somado com a entrada de novos titulares que não vinham jogando antes, casos específicos do Luiz Felipe e do John, que acabaram barrando o João Paulo e o Kaique, e a manutenção de jogadores como Alisson e Pará, que não vem tendo bons desempenhos, mas que não são substituídos normalmente, levantou um questionamento nosso, uma dúvida que é: será que o Diniz, dentro das convicções do Diniz, está manter alguns jogadores, a despeito de qualquer que seja o desempenho deles, por algum tipo de preferência? Eu vou começar a discussão falando de uma coisa que o Carlos comentou que seria uma possibilidade, e eu agora estou desistindo dela, que seria o João Paulo ter saído da equipe sem nenhum motivo aparente para fazer um treinamento específico para conseguir jogar com os pés. Então ele não teria sido barrado ou é, relegado à reserva, mas sim estaria sendo preparado para assumir essa posição de uma maneira mais eficiente e mais condizente com o esquema do Diniz. Quando eu vi isso, eu pensei: boa proposta, pode ser que seja isso. E aí, com a saída do Kaique, eu pensei: talvez então o Kaique esteja treinando também como volante para substituir o Alisson nessa função de saída de bola, já que ele consegue fazer a função de saída de bola muito melhor do que o Alisson e competente na marcação. Neste momento, eu estou desanimado das duas possibilidades e já estou começando a pensar que ele simplesmente tirou os jogadores porque ele preferia outros jogadores por motivos que não se sabe. O que você acha, Carlos? Inclusive, a gente tava, a gente tava pensando no título para esse vídeo, e uma era se o Diniz tem jogadores favoritos. Eu falei, quem são os peixinhos do Fernando Diniz? Então, assim, eu acredito, assim, isso foi uma possibilidade que eu levantei num vídeo anterior, mas não algo que eu cravei. É algo que normalmente acontece com alguns jogadores sob comando do Fernando Diniz. Ele tem alguns jogadores que ele acaba treinando, o jogador acaba se destacando para aquilo que o Diniz precisa e o Diniz acaba depois apoiando e colocando. Então, assim, em princípio, o John tem uma saída com os pés um pouquinho melhor do que a do João Paulo. Então, no meu primeiro momento foi, pro estilo do Diniz, faz mais sentido jogar com o John, que joga um pouquinho melhor com os pés. O John e o João Paulo, eles têm um nível muito, muito parecido como goleiros, muito parecido. A saída de bola do John é um pouquinho melhor, mas o João Paulo traz um pouquinho mais de segurança. Então, assim, equilibra as coisas. Só que daí vai muito de momento. A gente teve um momento de queda do John depois da final da Libertadores, natural. É um garoto, a carreira dele ainda tem um longo caminho. Espero que os bons anos aí jogando aí pelo Santos ou talvez indo para um time europeu para melhorar a condição da vida dele e tudo mais. Mas é um jogador novo que sentiria. E eu acredito que o João Paulo talvez sentisse se fosse o João Paulo naquele jogo também. Então talvez a gente tivesse visto o inverso. Mas eles são muito semelhantes. Daí você pensa, quem que joga um pouquinho melhor com o pé, que é o que o Fernando Diniz precisa? O John é um pouquinho melhor. Então eu vou investir no John, dar moral para ele. E aí o talvez será que o João Paulo tá treinando? Não sabemos. Kaique. Kaique ficou nervoso em alguns jogos ali, quando o time começou a despencar um pouco de produção. E a gente notou isso em campo. A gente via que o Kaique começou a ter falhas que ele não tinha. O Kaique passava segurança e de repente ele começou a falhar uma ou outra vez ali nos lances assim meio normais assim.
E isso daí começou a ser um problema, porque ele é um jogador também muito novo, são coisas muito que precisam ser treinadas, ele precisa ter casca de jogo, precisa desenvolver muito mais. E aí, outras coisas que já me incomodam. Então, assim, o Ângelo entrar muito pouco, não que eu acho que o Ângelo é o salvador da pátria, galera, mas pensando em desenvolvimento do Ângelo para ser titular do Santos, que provavelmente talvez no ano que vem, sabe? Outra coisa, saída do Balieiro. O Balieiro quase não entra mais. E o Balieiro é um bom jogador que pode acrescentar, ele dá uma amplitude, uma dinâmica melhor para o meio de campo, porque ele chega muito mais, ele é um jogador muito mais participativo no ataque e que complementa bem o Alisson nesse sentido, já que o Alisson fica bem estático atrás. Então a gente, assim, começa a me preocupar ele tirar os jogadores e a gente não vê esse desenvolvimento. Se porventura eles estão treinando e daqui a pouco voltarem e o Diniz fala, não, ó, o cara agora cresceu, ele entendeu o que eu quero, vai começar a jogar tal, é uma coisa. Mas de outra forma eu não consigo ver isso como positivo no momento. Pois é, e isso meio que surgiu, essa discussão um pouco mais forte, porque o Giovanni Martinelli, do Diário do Peixe, divulgou uma informação que depois meio que viralizou, que é que o Moraes, o lateral esquerdo, não está entrando porque o Fernando Diniz não gostou dele. Então, ele acabou de ser contratado e falou que tinha boa saída de bola e muita velocidade. E características parecidas com o do Felipe Jonathan. Mesmo assim, com o Felipe Jonathan jogando bem abaixo do que ele já desempenhou, o Moraes não teve nenhuma chance. E se for por uma questão do Fernando Diniz não gostar, isso se torna alguma coisa bastante complicada, porque aí nós vamos ter uma situação em que alguns jogadores são do gosto do treinador e têm oportunidades, e outros jogadores simplesmente não têm a chance de mostrar. Assim. Considerando o que o time tem mostrado, e considerando que o Santos tinha 3 substituições contra o Juventude, que é uma equipe bastante abaixo da média dessa Série A, é um pouco preocupante mesmo, assim. Então, é possível que nós vejamos aí jogadores que vieram com o aval do Diniz, como o Camacho, como espero o Zanocelo, com boas chances, mas ao mesmo tempo esses jogadores que têm potencial e que foram contratados pelo scout do Santos, que é o caso do Moraes, que é o caso do Danilo Bosa, talvez eles acabem tendo menos chances, e aí a gente vai naquela questão que era uma crítica feita aos trabalhos anteriores do Diniz, que é não substituir jogadores, demorar demais para substituir e manter em campo jogadores que a torcida toda não gostava. Assim. Então, eu acho que é possível que o Diniz esteja assim com esse processo de que o Diniz tem essa teimosia mesmo, isso não é exatamente uma novidade, mas que ele esteja assim, estou no time novo, vou montar o meu time, mas agora eu vou conseguir pegar os jogadores que eu quero, e à medida que eles vão chegando, eles terão a preferência. Assim. E é uma postura que me incomoda um pouco, né? Se for verdade mesmo, acho que nós temos que ver os próximos jogos, mas seria uma tendência em sendo seguida de vermos menos jogadores como o Kaique em campo. E aí eu vou ficar meio chateado, porque um dos pontos positivos do histórico dos trabalhos do Diniz é esse trabalho com a base, com os jogadores jovens. Então, assim, não dá para ter uma opinião agora, é que os indícios que a gente consegue enxergar no jogo do Juventude foram preocupantes mesmo. Né? O time com desempenho muito abaixo, podendo fazer 5 substituições e só fazer 2, assim, demonstra no mínimo uma descrença do treinador com o próprio banco. Banco esse que foi meio que construído pela base e pelos reforços que a diretoria trouxe. Então, acho que assim, vamos esperar para ver como se desenrolará esse desempenho do Diniz e o desempenho do time e a maneira como o Diniz vai montar essas equipes, mas acho que vale ficar de olho nesse aspecto, assim, como é que o Diniz vai colocar os jogadores em campo, quais jogadores ele vai colocar em campo, especialmente agora com a chegada do Camacho, e principalmente se o time vai render mais, né? Porque se tivesse metido 5-0 no Juventude, ninguém estava reclamando que só fez 2 substituições. É que o desempenho contra um time como o Juventude foi muito baixo. E aí ele manteve jogadores como o Alisson, que não tem posse de bola, não tem boa saída de bola,
tirou um zagueiro para colocar um atacante, mas recuou o Alisson ao invés de colocar o Danilo Bosa depois, por exemplo, que é um zagueiro de ofício. Então, é um ponto que eu acho que a gente já pode considerar, levar em discussão e observar melhor nesse trabalho do Diniz. Me preocupa muito, e eu não, não é novidade, eu já falei isso antes, mas me preocupa muito porque é natural que os times no segundo tempo eles tenham uma queda de intensidade, porque a exigência física é muito grande, e aí durante o segundo tempo, que já está todo mundo desgastado, se entregou bastante, cai um pouco, e daí o outro time está fazendo substituição e colocando caras que estão zerados, bem preparados fisicamente, estão entrando com vontade, e aí o Diniz não fazer as alterações, a gente sente que o time fica um pouco abaixo. Sabe aqueles momentos que tem no segundo tempo que o Santos parece estar jogando um pouquinho pior? É por causa disso. E assim, o que você faz para mudar? Você substitui jogadores, porque os jogadores não são tão desnivelados assim. Não, você não vai estar fazendo, colocando uma vitória em risco ou a busca pela vitória, no caso do jogo do Juventude, se você tirar o Alisson e colocar o Balieiro. Sabe? Pelo contrário, eu acho que você está tentando fazer alguma coisa para melhorar o nível do teu time e para buscar aquela vitória, que está buscando um jogador que pode chegar mais na frente com mais qualidade, porque a gente sabe que o Alisson tem as limitações dele. E assim, eu estou exemplificando com o Balieiro, podia ser qualquer coisa, podia ser o Bosa no lugar do Luiz Felipe para a gente ver o jogador que dizem que tem boa saída de bola, a gente ainda não viu, né? Então talvez a gente não fique sabendo. Eu já critiquei, eu não gosto da substituição que coloca o Caio Jorge para jogar atrás do Marcos Leonardo. Eu acho que você desperdiça os dois jogadores, o que eles têm de melhor, cada um deles. Eles não conseguem funcionar, sendo que você tem outras opções para colocar. Você pode colocar o Marcos Guilherme para jogar no meio ali e colocar o Ângelo, por exemplo, poderia ser uma opção viável nesse jogo. Você tem outras coisas, assim, muitas opções. Mas o grande lance é substituir pro time manter um nível de rendimento parecido com o do adversário, não deixar cair muito esse nível para não desperdiçar pontos. Porque a gente podia, não aconteceu, porque o Juventude não atacou. Mas vai que o Juventude acha uma falta, bola na área, que é o nosso terror, mete pro gol 1-0. O Juventude ganhava 3 pontos na Vila, sendo que fez uma jogada no jogo inteiro, cara. Não, né? Menos ou para buscar o resultado, que era o caso. A gente estava empatando, cara, meu, faz algumas coisas, sabe? Tenta algumas opções. E assim, você não precisa fazer a loucura, sabe? Vou colocar 300 atacantes. Isso a gente sabe que não funciona. Mas assim, substituições inteligentes. Você quer manter o Alisson em campo, troca, põe o Balieiro, é mais ofensivo. Ele faz o que o Alisson faz, mas chega mais na frente. Já te dá uma opção que talvez melhore essa opção. Colocar o Marcos Guilherme no meio, ao invés de puxar o Caio Jorge para fazer uma coisa que ele não, que a gente sabe que ele não faz tão bem, o Marcos Guilherme é mais produtivo. E daí você coloca o Ângelo, de repente você podia até tirar o Alisson e colocar o Marcos Leonardo e ficar com o Marcos Leonardo e Caio Jorge mais enfiados, o Caio Jorge saindo um pouco mais, só que o Marcos Guilherme e o Ângelo na ponta. Daí você vai, pô, tem vários atacantes, por quê? Porque não precisava ter tanto jogador atrás, porque o Juventude não estava fazendo nada. Então, a teimosia me preocupa quando ela é burra. Quando você tem uma teimosia com propósito, e assim, eu gostaria muito de estar certo quando eu digo que talvez ele esteja mantendo os titulares a maior parte do tempo para esse time se acostumar com o estilo de jogo e se entrosando cada vez mais, seria legal que eu pudesse dar certeza nisso e que fosse isso que está acontecendo. A gente já viu o Filipão é um cara que é super teimoso, ele tem as convicções dele e tal, só que as convicções do Filipão parecem ter algum sentido, sempre pareceram, né? Pelo menos nas grandes fases do Filipão como treinador, porque ele acabava conseguindo resultados. Então você acabava vendo o time evoluindo, crescendo durante as competições e tal. E o Diniz, a gente vê que os times dele conseguem evoluir durante as competições. Então eu espero que isso seja positivo, que traga coisas, mas cara, eu não posso cravar, eu não vou pôr minha mão no fogo nesse sentido. E me preocupa se o Diniz estiver favorecendo certos tipos de jogadores e que não agreguem tanto assim. Se forem jogadores que realmente, por exemplo, digamos que o Camacho chega e domina ali, fala, não, agora a posição é minha, beleza. Perfeito, é isso que a gente quer, é o que a gente espera. Mas se porventura ele chegar e não conseguir contribuir muito, cara, também não tem por que insistir. Você pega e fala, não, eu vou tentar um cara diferente. E daí não voltar para o que estava antes, sabe? Mas tentar assim, não, vou tentar um jogador diferente, porque eu acho que ele vai agregar um pouco mais e vai trazer uma dinâmica diferente para minha equipe.
Eu sei que o problema do Diniz, o problema é meu. Quem não é meu? Quem sou eu na fila do pão? O Diniz nunca vai me escutar, né? Mas eu espero de verdade que a gente esteja vendo o lado positivo dessa questão e não esse lado que, assim, tá muito cedo para a gente se preocupar e a gente já está se preocupando. Então a gente fica com aquela pulga atrás da orelha e é uma pulga bem grandinha. E é muito assim porque nós vimos isso acontecer com os outros treinadores, né? Eu lembro que o Sandri, ele foi colocado, ele nunca entrava, e aí ele foi colocado de titular no jogo contra o Corinthians na Arena Itaquera, acho que era o Jesualdo ainda. E aí aconteceu uma coisa semelhante com o Cuca no ano passado com o Ângelo. Nunca colocava, resolveu estrear o garoto só para ganhar o recorde lá, né? De jogador mais jovem a atuar pelo Santos na história. Entrou contra o Fluminense fora de casa. Coincidentemente, é o jogo de quinta-feira. E, e aí também colocou o Wellington Tim, e aí depois ficou muito tempo sem escalar o Ângelo, e colocou o Wellington Tim no lugar do Felipe Jonathan numa final de Libertadores e depois também nunca mais colocou o jogador. Então, o que me preocupa é, por exemplo, ele manter esses jogadores, mas, por exemplo, quinta-feira a gente não vai ter o Luan Pérez e talvez não tenha o Luiz Felipe. Assim, a tendência é que ele jogue, mas foi, foi diagnosticada uma tendinite, então ele é um certa dúvida. Daí, nessa hora, ele vai colocar Kaique e Danilo Bosa de titulares contra o Fluminense, que tá jogando bem. Complicado, assim. Então, é um jogo que é um jogo difícil, mais difícil do que o Juventude em casa. E se não der boa, ele acaba ganhando um argumento, um tipo de convicção para falar, tipo, aí, ó, coloquei, não deu certo, vou voltar para os meus jogadores. Esse tipo de postura que me preocupa. Não dá para saber se vai ser isso, a gente tem que esperar o jogo de quinta, principalmente. Essa sequência mesmo vai ser muito boa para a gente ver como é que vai ser o trabalho do Diniz. Se vai ser nessa linha de só colocar quem ele gosta, ou se ele vai mesmo testar alguns jogadores e principalmente se ele vai conseguir aumentar e melhorar o desempenho da equipe. Vamos ver. Lembrando que, por mais pessimista que a gente tenha que trazer algumas visões aqui, a gente continua torcendo pelo bem do Santos. Então a gente quer crer que as coisas sejam boas, positivas e vamos torcer. Então, assim, apoiamos Fernando Diniz porque precisamos que ele lidere esse time para voos maiores do que o que a gente estava esperando aquele momento ali de saída do Holland, que estava, nossa, terrível, momento desabando tudo. Então a gente consegue ver que aquele momento, aquele pior momento passou, a gente ainda não está num excelente momento, a gente ainda está num momento de transição, tentando voltar para um momento pelo menos médio, pelo menos bom. E torcemos por ele e torcemos pelos jogadores, sejam os jogadores que estão lá, os jogadores que estão vindo, as novas promessas. O importante é que o Santos consiga bons resultados. Mas não custa nada a gente já ficar de olho em certas tendências e estar perto para poder também cobrar. Não que vão escutar a gente, mas também nos momentos que a gente acha que tem que cobrar, a gente vai fazer a nossa cobrança e a gente vai explicar o porquê disso, que é o intuito aqui da gente estar comentando e falando por que, que a gente concorda, por que, que a gente discorda, por que, que a gente pensa isso ou aquilo, correntes de pensamentos diferentes das nossas, mas sempre torcendo para que seja sempre o melhor para o Santos Futebol Clube. Exatamente. Então, assistam os nossos outros vídeos, fizemos alguns comentários sobre os últimos reforços do Santos, o Camacho já confirmado aí. E é esperar para ver como que esse time vai desempenhar de quinta-feira para frente, que é quando começa essa sequência mais complicada de times aí buscando o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Curtam, compartilhem, comentem, deixem aí seu like, seu dislike, comentem pra gente por que vocês não gostaram, pra gente poder saber o que a gente tem que melhorar, o que a gente pode fazer de diferente para vocês. Deem dicas, ideias aí pra gente poder comentar, fazer pautas e tudo mais. E continuem seguindo os Meninos de Fora da Vila. Um grande abraço. Isso aí, pessoal. Um abraço, até.